A CIPAT da EM falou sobre acidentes no trabalho, primeiros socorros e relacionamento no ambiente do trabalho. O Brasil é o quarto lugar do mundo onde se morre mais pessoas por acidente de trabalho. E a gente pode, se cada um fizer a sua parte, a gente pode mudar esse quadro. Seria interessante. As doenças que acometem a pele também foi um assunto discutido na CIPAT. A dermatologista doutora Rita Fernandes falou que a incidência de doenças que afetam a pele é grande no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. Doenças de pele a incidência é grande no mundo inteiro. O que varia é assim, o tipo de doença. Então, como o nosso país é um país tropical, a gente tem mais micoses, né? Mais câncer de pele. A gente tem uma população que veio basicamente da Europa, né? Essa miscigenação toda que a gente tem, muitos descendentes de italianos, portugueses, né? Holandeses e que estão num sol intenso. O acne, que é muito comum também por causa um dos fatores, né? A genética e o calor, e as micoses, né? Então, assim, por exemplo, na Europa a gente tem talvez um aumento de casos de psoríase por causa do frio. Diz que o sol é um grande causador de doenças da pele e explicou como a pessoa pode fazer para promover a prevenção. A grande preocupação que é o câncer de pele seria o filtro solar, né? Que é uma coisa que eu vou falar aqui hoje. É uma coisa fácil de usar. Hoje em dia a gente tem produtos acessíveis. Alguns são fornecidos pelo governo na medida do possível. Então a gente consegue fazer essa prevenção. Usar chapéu, boné, mudar um pouco essa cultura de que a pessoa bronzeada é mais saudável, é mais feliz. Comentou ainda que o raio ultravioleta não muda no inverno e no verão. Por isso, cuidado com a prevenção e a hidratação não pode ser descuidados. E que a alimentação é um fator importante para se evitar as doenças na pele. A gente tem visto hoje cada vez mais o brasileiro se alimenta de uma maneira não muito boa, né? Substituindo frutas, verduras, às vezes por carboidrato. E aí vem queda de cabelo, acne. Hoje em dia estão vendo mais relação com doces, né? Carboidratos. Então, alimentação muito importante. A dermatologista destacou ainda sobre a preocupação da sociedade das mulheres médicas, porque as doenças se manifestam de formas diferentes da mulher, que apresentam sintomas que não são iguais aos dos homens, principalmente com relação ao infarto. Na verdade, é uma campanha que foi lançada recentemente pela doutora Marilene Mello de São Paulo, das mulheres médicas, e assim, o que se observou no mundo inteiro, já existe, inclusive hoje em dia isso já é disciplina em faculdade de medicina, de que as doenças se manifestam de maneira diferente nas mulheres. Então, por exemplo, um homem quando vai ter um infarto, ele tem uma dor muito forte no peito, ele procura o pronto-socorro, ele já é praticamente diagnosticado. A mulher tem sintomas muito leves. Então ela tem às vezes uma dor na mandíbula, uma falta de ar muito leve e ela está infartando. Então isso está ocasionando muito mais a morte de mulheres. E, inclusive quando os homens passam a desenvolver papéis femininos, digamos assim, então quando ele às vezes para de trabalhar, vai ficar com uma vida um pouco mais em casa, cuidando de filho, ele passa a ter essa diferença de sintomatologia. Infarto que acomete as mulheres depois do período da menopausa. O infarto da mulher ele é mais após a menopausa, porque a gente tem o estrógeno, que é um hormônio que protege a gente. E aí depois da menopausa a mulher também passa a infartar mais. Funcionários da EM participaram todo dia e puderam aprender mais sobre segurança no trabalho e dos temas apresentados pelos convidados. Nós tivemos segunda-feira o Dr. Luiz Henrique Bailon, que nos falou dos primeiros socorros, o quanto é importante a gente saber que socorrer uma pessoa, no caso, principalmente quando a pessoa acontece de ter um corte, e como você vai salvar essa pessoa até que chega o SAMU, o bombeiro, enfim. Então é muito importante esse conhecimento. E ontem nós tivemos o Padre Celso de Abreu, que nos falou sobre o bom humor dentro de uma empresa. Isso é muitíssimo importante, porque um relacionamento, uma empresa é uma família, então é importante esse bom humor. O bom humor gera paz, gera harmonia, gera compreensão e amizade. Quanto o mau humor gera uma discórdia, gera tudo que é negativo. Então, que nós aprendemos sempre a ficar com bom humor. A presidente do CONSEG, Rita Firmino, participou de todos os encontros e comentou que a CIPAT, da Associação Esportiva Mocoquense, foi um momento de aprendizado,
mas também de unir e fortalecer o trabalho em equipe. É muito importante a nossa participação, inclusive as palestras que estão sendo ministradas são otimamente importantes, não somente para a gente estar falando do Conseg, né? E também o sentido da palestra, do que está trazendo para nós, o benefício que está trazendo para a gente aprende mais a trabalhar em equipe. Tá? A maneira com que está sendo feito nos dá essa oportunidade. Também de nós, do Conselho, estar vendo e adquirindo conhecimentos da forma com que a gente tem que estar ministrando também com os outros nossos amigos.